irmão Tiago nesta noite, evangelista cooperador, cooperador Tiago, louvado seja Deus, que irá nos transmitir a palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fosse canal de bênção nesta noite, para continuar adorando o Senhor Jesus com as palmas, bem alegre, e louva o nome de Deus. Se as palmas foi para mim, tá bom. Agora se é para Jesus, vocês podem melhorar. Eita, meu Deus do céu. Se fosse para eu ir embora agora, eu já ia satisfeito e saciado. Só por esse louvor. Porque foi tremendo o que Deus já fez aqui. Você pensa que nem quando a pastora e o pastor estavam louvando, Deus estava cortando laço, estava levando livramento, estava abrindo porta, estava expulsando os demônios de dentro da sua casa, do seu quarto, do seu universo. Se você crê nisso, levanta a sua voz e diz: eita, meu Deus do céu. Há um mistério muito grande em louvor. Porque quando estamos louvando, a gente está se expressando, a gente está colocando tudo aquilo que a nossa alma ela precisa. E quando a gente está no louvor, a gente quer viver aquele momento que ele tem que trazer para nós. Só que muitas das vezes a gente fica no mundo material. Mas se você deixar Deus te levar no mundo espiritual, você vê o que Deus faz quando você está louvando. Quando as suas mãos estão levantadas. Quando há um desejo, um anseio de louvar. Aleluia. Eu louvo a Deus por esse ministério, porque grande ainda vai ser o que o Senhor vai fazer. Poderia ministrar e falar isso no final, né? Mas eu já quero comer a fatia agora. Irmãos, sem muita demandas, eu não sei como é aqui, né? Mas já que os irmãos já estão de pé, por referência à palavra do Senhor, abra as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Deus tem uma palavra para mim, irmãos. Primeiramente para o irmão Tiago e depois para a igreja, para os que estão no altar, para os que estão na minha retaguarda, para os que estão na nave da igreja, para o irmão que está lá na porta. Hoje Deus vai falar. Aleluia. Livro do profeta Jonas, no capítulo é o de número 1. Estaremos lendo a partir do verso 8, para que possamos entender, né? Eu saí de casa falando para minha esposa, eu falei para ela assim: meu Deus do céu, né? A pastora falou que um domingo eu ia pregar. Eu falei: eu chegar lá já atrasado, tomara que já esteja na palavra, né? Para que não passe esse rolo para mim. Esse ano. Mas quando Deus fala, não tem jeito, né? Quando a gente diz que não, aí Deus, ele prova que vocês. Aí você tem que fazer, na verdade, né? Todos acharam? Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aleluia. Irmão, esse mesmo versículo eu gostaria no 3, que toda a igreja lesse junto comigo, amém? 1, 2, 3. Então lhes disseram, né? Vou contar até o 3, a igreja lê junto comigo. Jonas, a irmã não achou, né? É Jonas capítulo 1, e o verso 8 e 9. Aleluia a Deus. Aleluia. Me perdoe, viu, irmãos? Aleluia a Deus. Olha, eu vou contar até 3, todos, né? E alto bom som, leiam junto comigo, tá? 1, 2, 3. Então lhes disseram: declara-nos agora por que razão veio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e
Amém. Curva sua cabeça, estarei fazendo oração para que Deus possa nos usar nesta noite. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus justo, é no nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu entro na tua presença mais uma vez esta noite, para te agradecer a oportunidade a nos dada. Senhor, que a partir desse momento não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo. Ora por tua igreja, ora aleluia, Deus, com o teu amado e com a tua amada. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Irmãos, a gente tem que pegar não aquilo que muitas das vezes a gente prepara ali, né? Que pregador, itinerante, tem muito disso, né? Preparar uma mensagem, uma palavra para ministrar, né? E ela me passou a oportunidade e eu falei, Senhor, o que falar com a igreja nesta noite? Porque a igreja está associada, ela precisa, a igreja precisa receber a palavra. E não adianta eu me receber aqui, seria hipocrisia da minha parte, eu querer trazer uma palavra de autoajuda, eu querer trazer uma palavra que já estaria aqui, já haveria estudado, não. Deus, ele precisa falar. E eu preciso esvaziar de mim, deixar que o Espírito Santo encha eu para que Deus possa falar nesta noite. Então quando eu subi, eu sentei ali, Senhor, olha, você vai lá com o profeta Jonas, porque eu vou falar contigo também. Mas aqui vamos atentar para uma das histórias que diz: que ocupação é a tua? Olha para o irmão do seu lado e pergunte para ele: que ocupação é a tua? Irmãos, a gente está diante de um texto ao qual me chama muita atenção essa parte, essa frase. Porque o Senhor, ele está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para a pastora, para os músicos, e ele está perguntando nesta noite qual é a tua ocupação. O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Será que eu tenho me dedicado a ser um pregador? Será que o pastor tem se dedicado a ser uma dirigente? Será que as irmãs que estão sentadas têm se dedicado a buscar, a orar? Será que, porque ocupação, irmão, quer dizer se ocupar com alguma coisa, quer dizer se dedicar a algo. E Jonas, aqui nessa parte, ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um mandato, ele tinha algo a exercer. Deus havia mandado Jonas fazer algo para ele. Por quê? Porque Deus havia dado uma ocupação para Jonas e ele precisaria cumprir. Nesta noite não é diferente. Deus está falando comigo e com você. O que ele mandou você fazer? O que ele pediu para que você fizesse? Para que ninguém chegasse você e perguntasse qual é a tua ocupação. Entende uma coisa? Atente aqui para mim. Se observarmos dentro da Bíblia Sagrada, e se lermos ela de Gênesis e Apocalipse, a gente vai entender que o propósito de Deus é sempre dar ocupação para o homem e para a mulher. É sempre dar algo em suas mãos, entregar algo que você tem que exercer e fazer. Porque se você não fazer, você vai sofrer consequências, você vai pagar o preço, você vai chorar e não vai ter resposta. Mas a partir do momento que você se ocupar com as coisas de Deus, cumprir o que Ele está pedindo para você fazer, Deus vai dar uma bênção do céu e vai dar uma chuva poderosa sobre a tua vida. Qual é a tua ocupação? O que você tem feito para se ocupar com as coisas de Deus? Será que você tem lido a palavra? Será que você tem jejuado? Será que você tem vigiado? Será que você tem orado?
autorizado aquele seu colega no emprego? Será que você tem evangelizado aquela sua colega lá no seu serviço? Lá na escola, o seu vizinho, aquele que você não aguenta mais olhar para a cara dele, porque quando você conecta o louvor, ele coloca o fone, coloca um pagode, começa a falar mal de você? O que você tem feito? A Bíblia diz que Deus ordena Jonas para queimar a cidade de Nínive, porque o pecado de Nínive havia chegado às narinas do Senhor. Agora imagina a responsabilidade que é, irmão. Deus enviou lá o seu dono lá do céu, ele se inclina para a terra e olha o homem. Pergunte o nome desse homem, pergunta, quem é? Jonas. Se eu fosse você, dá uma glória, porque você não entendeu o mistério de Deus ainda. Deus enviou lá do céu para você e decidiu algo para você. Deus enviou lá do céu e decidiu para o irmão. Eu quero usar esse ministério. E falou, olha, eu vou dar uma missão para esse homem, porque quase ninguém está vendo ele, quase ninguém sabe na época dele que ele é um profeta, só que o que ele vai fazer vai revolucionar, porque vai ficar marcado. Sabe como é o meu no céu? A minha gente tem a mente desse tamanhozinho, a pé desse tamanhozinho, o braço desse tamanhozinho. Pastor! A gente não acredita 100% nas promessas de Deus para a nossa vida. O profeta não acreditava. Porque muitos falam que o profeta não queria ir lá porque ela tinha um governador mau que decapitava a cabeça das pessoas e fazia aquele monte de reais. O profeta, ele não acreditava nele mesmo. Ele não acreditava que quando ele ia entrar pelas portas de Nínive, ele ia pregar e que a pregação dele ia se encher de bem. Tem pessoas aqui nesta noite, o Espírito Santo me faz entender que você não está acreditando no que Deus falou para você. Tem pessoas aqui nesta noite, olha só, se aquilo estivesse na porta, se aquilo estivesse na porta, poderia ocupar o lugar. Mas tem gente que só fica voando aqui nessa porta aqui, que ele te fez uma promessa, ele te falou algo, e você não está acreditando, mas Deus me traz aqui esta noite para dizer que bateu, para acreditar porque ele vai cumprir a tua vida. Mas tem um ensino assim ainda, que para ele cumprir você tem que se ocupar com o que ele te deu. Para ele cumprir você tem que estar ocupado com o que o Senhor pediu que você fizesse. Está fazendo o que o Senhor pediu? Está fazendo o que o Senhor pediu? Está fazendo? Pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para ele se você está fazendo o que o Senhor te pediu. Oh, pastor, a unção de Deus está me envolvendo aqui agora. Eu sinto ossos de vida descendo nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus está falando de coisa séria aqui hoje, meu. Não pense que é uma repreensão, não pense que é uma palavra para te
hoje, tá? Sabe por que eu falo hoje, irmão? Porque esses dias eu tenho vivido os milagres de Deus. Sabe o que é o milagre, irmão? É você determinar algo com Deus e você ver acontecer. É você ver Deus falar com você instantaneamente. Você está aqui, está falando com você e você sabe que é Ele. Você não precisa duvidar, você não precisa perguntar mais uma vez, Deus é o Senhor, não. Eu tenho vivido isso esses dias. Hoje, tem pessoas que vai sair do material para o espiritual hoje. Tem pessoas que vai sair da carne e vai viver no espírito hoje. Porque se não sair, eu não prego mais, eu não sirvo mais esse Deus, eu não sou mais ninguém. Porque eu sei quem está falando para mim, para eu. Entende uma coisa? Quando o profeta ele resolve desviar o caminho, não quer dizer que ele estava errado, tá, irmãos? Não quer dizer que ele estava em pecado. Mas ele achou por bem, Deus falou de uma forma, e ele achou por bem fazer de outra forma. A Bíblia nos diz que ele pega uma embarcação, um navio, para outro lugar, que eu não vou me deter muito, né? Mas muitos conhecem a história. E quando o profeta ele adentra naquele navio, ele vai pro túnelzinho lá, deitar lá dentro, deixa eu ficar escondidinho aqui, ninguém está me vendo mesmo. Só que a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade. De maneira que aqueles homens que não conheciam a Deus ficaram preocupados. E entre eles mesmos diziam, alguma coisa aconteceu. Tem alguém no nosso meio que está causando isso aqui. Os deuses estão irritados, alguma coisa está acontecendo. De repente começam a conversar entre si. Opa, eu não sou, eu também não. Cadê esse camarada? Cadê esse homem? Cadê essa mulher que fugiu do que Deus deu para ele? Cadê esse homem? Cadê o carro? Cadê aquele que não se deu a sua mão porque você não está cumprindo? Porque você não está encaixando? Deus está falando com gente aqui. Deus está falando. É pouco, viu, pastor? Tem aqui. Mas Deus está falando. Não sei de nada. Mas aquele lá de cima ele sabe. A Bíblia diz que eles acham Jonas lá no porão, traz ele para cima. Vamos mostrar sorte aqui para saber. E quem cair, a gente vai descobrir onde está o erro. O porquê esse mal não está sobrevindo sobre nós. Então, quando lançam sorte, cai em quem? No profeta. No homem de Deus. Mas sabe por que a sorte tinha que cair nele, irmão? Porque havia um peso, uma responsabilidade sobre a vida de Jonas. Você quer que eu resume só isso que eu falei? Que aquilo que Deus te entregou, se as coisas não saíram bem na sua vida, não só você, mas as pessoas que estão à sua volta serão prejudicadas. Sabe por quê, pastor? Porque a responsabilidade era de Jonas. Só que quando ele entrou no navio, a tempestade se levantou e estava prejudicando aqueles que ali estavam com ele. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? Enquanto eles descobrem que Jonas é o único culpado por aquela tempestade, eles vão perguntar, Jonas, de onde tu vens? De onde tu és? Por que estás aqui? Qual é a tua ocupação? A que Deus você serve? Qual Deus você está servindo nesta noite, irmão? Porque a partir do momento
Só que o profeta, ele vai vivenciar, ele vai passar, ele vai ser provado, ele vai ser testado de uma maneira que eu acho que nem eu e nem você gostaria de passar. Ele vai ficar por 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um grande peixe. Alguns dizem que é uma baleia, em outras traduções dizem que é um grande peixe. Eu não sei, mas ele tentou, porque a palavra é verdadeira e mente. Imagina um profeta, homem de Deus, se inclinou lá de cima, olhou para ele e entregou na mão dele e falou: Tó, faz, porque eu estou confiando em ti. Tem pessoas que pensam, porque eu estou acostumado a ouvir por aí que se Deus não te usar, se você não quer deixar, Deus vai pegar e vai fazer com outra pessoa. Mas não se ilude muito com isso não, irmãos. Não se ilude, porque a Bíblia me ensina, e eu vejo que a maioria dos homens de Deus que tentaram correr, porque aquilo que Deus deu para eles, Deus usou eles mesmos. Deus não escolheu outros não. Ah, eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem gente que vai passar pelo estreito, pela prova, mas o Senhor vai fazer. Porque Ele vai fazer a vida, o primeiro que você aprenda, para não é isso que eu queria. Deus me diz assim nesta noite: aqueles que estão na mão adorada, se preparem para receber aonde você está. Que a partir de hoje, amanhã, não é que tem dia, não é ontem, mas a partir de agora, se você se ocupar daquilo que Ele te entregou, a sua vida não será mais a mesma, o seu ministério não será mais o mesmo. Ele mostra algo por ti, e você vai ter que contar a bênção para o servo dele, assim diz o Senhor dos Exércitos. Entenda uma coisa. O profeta, ele passa por essa fase de 3 dias e 3 noites. Enquanto ele estava na prova, Deus estava preparando o caminho. Sabe por quê, irmãos? Ele estava indo para outro caminho. Aí ele teve que ser engolido pelo grande peixe. Enquanto o peixe vomitou ele, vomitou justamente nas praias, nas ilhas de Nínive. Que livro é esse?
vida. Glória a Deus, meu crente. Aleluia. Tá vendo, pastor? Está passando pela prova. Mas é porque Deus está te conduzindo para algo que Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Tem gente que não entende, né, pastor? Não é verdade? Tem gente que não entende. Muitas pessoas não entendem. Deus, o Senhor vai entender que não são poucas. São muitas pessoas. São muitas que não entendem, né? Mas o Senhor diz que é Ele. Foi Ele que iniciou, foi Ele que preparou e é Ele que vai cumprir. E outra coisa, Deus faz que esses que não entendem, é para você mesmo, meu pastor. Esses que não entendem, no tempo certo, vão ter que aplaudir e glorificar a Deus pelo que Deus vai fazer. O profeta ele chega agora na cidade e diz: arrependei-vos, porque é chegada a ira do Senhor. E vai embora. Irmão, é tão forte quando Deus se inclina para ocupar o homem na terra para fazer alguma coisa, que as pessoas não acreditam. Mas o que o profeta fez, revolucionou. Diga para o seu irmão, você vai revolucionar ainda. Diga para o seu irmão. A Bíblia diz que a cidade se arrependeu. O rei, porque o governante naquela época, ele apregou o jejum, que até os animais estavam jejuando. A vaca não estava mais no pasto, o boi também não, estava jejuando. E houve salvação. Então tem uma coisa, o profeta ele não acreditava, mas ele pregou. E através da pregação dele, uma cidade inteira se converteu. Uma cidade inteira se arrependeu. Entenda! O que Deus colocou nas suas mãos para que você se ocupasse, você deve continuar fazendo. Porque no tempo certo, no tempo favorável, no ano aceitável, no tempo determinado por Deus, Ele vai fazer o que você supõe vai revolucionar. Meu Deus. Pessoas terão que ver o que Deus vai fazer através da sua vida. As pessoas que estão no mundo terão que olhar para você e falar: eu não acredito que é ela. Glória a Deus. Eu não acredito que é ele. E os que estão dentro da igreja, aqueles que não acreditam, eu quero que você acredite que existe um louvor. O Corão que diz que caminhando meu amor para Canaã, caminhando meu amor para Canaã, caminhando
batizado com o Espírito Santo. Quando assim? Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Cadê? Aleluia, Deus. É fiel. É batizado com o Espírito Santo? Ainda não. Você é batizado? Senhor é nosso Senhor. Aleluia. Agora, de todos que são batizados com o Espírito Santo, quantos precisam de um renovo? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando de restauração ainda não. A restauração vai vir, né? Mas, Deus, aleluia. Quantos precisam de um renovo? Glória a Deus. Ore, rassure, Deus declara. de poder. Aleluia. Quantos estão dispostos hoje a se ocupar com o que o Senhor tem colocado em suas mãos? Aquilo que não sou um irmão ou uma irmã para dizer que ia entregar em tuas mãos. Aquilo que já entregou, você não sou de nada, você desistiu. Quantos? Quantos estão dispostos? Levanta a mão que eu quero ver. Uma coisa séria. O compromisso é comigo não, irmãos. Comigo com o pastor, entre aspas, né? Porque agora é Deus que está falando. Só o Senhor vai vir aqui na frente, por favor. Meu Deus. Aleluia. Só quem quer ser renovado. Só quem quer sentir algo misterioso da parte de Deus. Só quem quer sair daqui transformado hoje. É hoje. Só quem quer sair daqui saindo da sua casa de algo diferente. Sem som, cai bem aqui. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Vai, Deus, chore, declara. Eu estarei orando e o Senhor vai fazer algo que eu creio. Eu vou pedir para que a pastora use aquilo e se ocupe daquilo que Deus te entregou, meu amado. Você vai impor as mãos. Porque tem pessoas que vão sair daqui renovadas hoje. Se você crê, você vai falar em mistério novamente. Deus vai te dar novas línguas. Se você crê, hoje você sai daqui com dom de visão. Se você crê, seus sonhos não serão as minhas, mas serão os melhores. Eu estou falando do sobrenatural. Eu não estou falando de carinho, não. Eu estou falando de algo divino. Eu estou falando de algo excelente. Lava, chore, calava. Se prepare. Porque hoje Deus muda a sua vida para melhor. Hoje você será um homem ou uma mulher de Deus usado diferencialmente de outras pessoas. Uma unção Deus vai derramar neste lugar. Eu espero que a pastora vai impor as mãos e algo vai acontecer. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Pastor também, pode estar no lugar na terra. Estará orando. Pastor também estará orando comigo aqui. Vamos orar ao Senhor. Pastor, está no lugar. Senhor meu Deus, meu Pai. Deus amado, Deus justo e verdadeiro. Meu Pai, eu me dizer a tua palavra, Senhor. E aqui está o seu povo, porque o seu povo crê e acredita, e eles precisam de algo. Abaixou-me para a vergonha. Redação, e para a abaixou. Meu Deus, a porta do Senhor é sobre.
Senhor, está passando o microfone para a pastora. Eu preciso para que os irmãos orem pela minha vida, pela vida da minha família. E creia no que aconteceu aqui, porque não é movimento irmãos. É o Espírito de Deus que está movimentando esse lugar. Estou cheio aqui, pastor, é sério. Ainda que alguns não acreditem, irmãos, eu estou transportando da glória de Deus. A igreja poderia estar lotada, poderia estar pegando com a multidão ou para apenas um irmão. Eu acredito que Deus faria isso. Glória a Deus. Eu passar o microfone ao pastor, esse momento de orar a Deus, porque eu estou cheio da graça aqui. E é isso que o Senhor vai fazer através da nossa vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, nós não somos nada sem Ele, nada nós poderemos fazer. Louvado seja Deus. Oh, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta tão rica e grande oportunidade. Louvado seja Deus. Nosso irmão, cooperador Tiago. Deus nos abençoe também a sua esposa. Louvado seja Deus que, aleluia, cada dia o Senhor, louvado seja Deus, Senhor, já dos seus filhos, louvado seja Deus dos seus servos, louvado seja o nome do Senhor na dedicação do trabalho também, louvado seja Deus que, aleluia, faz parte da obra do Senhor, louvado seja Deus, que haja crescimento, louvado seja Deus na vida de cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Eu acredito que muito mais o Senhor ainda tem a fazer. Louvado seja Deus. Ainda este mês, louvado seja Deus, o nosso irmão Tiago vai voltar a ministrar a palavra do Senhor aqui juntamente conosco. Louvado seja Deus, porque ele é um dos 12 preletores da palavra do Senhor. E o último dia, louvado seja Deus. Aleluia, desta campanha de 12 dias de clamor, por 12 meses de restauração. Louvado seja Deus. Nosso irmão Tiago vai estar aqui também ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas acredito que os demais também, eles vão estar cooperando, né? Aleluia. Às vezes os irmãos perguntam, como que, louvado seja Deus, os irmãos conheceram, caiu de paraquedas? Não foi, né? Nós estávamos no culto de sábado aqui, e o nosso irmão Tiago deu uma passadinha juntamente com a sua esposa, e nos entregou o cartão, né, da empresa deles ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que foi meio difícil o início, né, para a gente entrar em contato. Louvado seja Deus, mas quando Deus está no negócio, tudo acontece, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Então, louvado seja Deus, nós nos comunicamos e aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que daqui, aleluia, Jesus, algumas horas, né, eu não digo nem dias, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos vão estar assim, vendo, né, o trabalho do nosso irmão Tiago, parte gráfica, elaboração, louvado seja Deus nessa campanha, aleluia, Jesus, o Senhor tem nos usado, irmãos, aleluia, para nos ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para os irmãos que esta semana eu fui a uma igreja, louvado seja o nome do Senhor. O pastor que estava me pregando é um pastor do estado de Minas Gerais, e ele disse que quando ele foi daqui para São Paulo, para Minas, para pastorear esta igreja, aleluia, glória a Deus, tinha 8 membros nessa igreja. E ele chegou ali, ele até começou a blasfemar, dizendo que o pastor presidente fez com que ele saísse aqui de São Paulo para correr ali sozinho em Minas Gerais. O que ele iria fazer naquele lugar? Louvado seja Deus. Irmãos vão entender, aleluia, Jesus, onde eu quero chegar. Louvado seja Deus. E ele foi orar. E os 8 irmãos que ali tinha, ele conversou, falou, irmãos, louvado seja Deus, o Senhor me enviou para cá e nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, ver o que Deus tem conosco aqui neste lugar. Aleluia. Aí era ele, a esposa, e mais uma era desse filho dele, louvado seja Deus. E ele pediu, louvado seja o nome do Senhor, ali os folhetos de evangelismo daquela igreja. Se não me falha a memória, né, ele pegou 100 folhetos e saiu para o evangelismo, no culto de domingo. Quando chegou a noite, louvado seja o nome do Senhor, ele abriu a igreja, aleluia, ele, a esposa, os filhos, e ele começou a orar, e cada minuto que ele orava, ele de olho para a porta, não chegava ninguém. Deu 7, deu 7:30, e ele, Jesus, misericórdia, não vai vir ninguém.
E aquela coisa, aquela agonia, e de repente ele ouviu a voz do Senhor falando no seu coração: fecha os olhos, menino, para de ficar preocupado, fecha seus olhos, vai orar. E ali ele fechou os olhos e começou a orar ao Senhor. Louvado seja Deus. E quando ele falou que para a honra e glória o nome santo do Senhor, ele levantou daquela oração. Louvado seja Deus. De 11 pessoas que com ele e a família ali estavam, já tinha se multiplicado para 60 pessoas. Louvado seja Deus. E grande foi o mover de Deus, grande foi, aleluia, Jesus, a quantidade de jovens, adolescentes, irmãs, obreiros que foi levantado naquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E me chamou muita atenção de um algo que havia sido me cobrado aqui faz tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente passa por desapercebido. Louvado seja Deus. O Senhor me enviou ali naquele culto, louvado seja o nome do Senhor, para o despertamento. Não foi à toa que eu liguei, acho que foi para a nossa irmã Néia, e pedi para acrescentar um dos serviços, né? Um trabalhinho a mais, não sei se está pronto. Glória a Jesus. Está pronto? Amém. Não, mas se for para amanhã, semana que vem, né, o nosso irmão Maurício estarei, que ele sempre tem me cobrado, né? Todas as vezes, né, que ele tem oportunidade.